Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma live aqui hoje. E hoje eu vou trazer aqui o passo a passo de tudo aquilo que eu faria se eu estivesse começando hoje como praticante de barras de axis ou como terapeuta holística. E será que é possível realmente ter um negócio, né, de terapia holística? Será que é possível ter um negócio como praticante de barras de axis? É isso que você vai descobrir já já nessa live aqui. E enquanto o Instagram tá avisando que nós estamos entrando ao vivo, eu vou fixar aqui o tema da live para quem entrar depois saber aí do que nós estamos falando. Praticamente uma live surpresa aqui, né? Porque realmente hoje não deu tempo de avisar, não deu tempo de fazer maquiagem, não deu tempo de um monte de coisas, mas estou aqui e é sobre isso, é sobre a gente fazer aquilo que precisa ser feito, né? Em vez de ficar esperando o momento ideal, que muitas vezes nunca chega, né? O tempo, né? Às vezes a gente entra nesse ciclo, né? Eu não tenho tempo para isso. Não é questão de não ter tempo, é questão do quanto aquilo está sendo prioridade para você ou não. E o que mais é possível a partir das nossas escolhas, né? Seja bem-vinda, Bia, seja bem-vinda. E muitas pessoas me perguntam, né, quando estão vindo, por exemplo, fazer uma classe de barras, Dani, será que é possível realmente ter um negócio, né, criar isso como uma nova fonte de renda? Ou até mesmo quando estão começando na terapia holística, poxa, Dani, mas será que realmente dá para viver desse negócio? Será que dá para viver como terapeuta holístico? E a resposta sempre depende, né? Depende daquilo que você está disposto a fazer, porque se você estiver disposta a criar isso como um negócio, sim, é possível se fazer muito dinheiro também com isso. Mas se você não estiver disposto a fazer aquilo que precisa ser feito, não só em relação às barras de axis, não só em relação à terapia holística, mas em relação a qualquer coisa que você decidir empreender, você vai ter dificuldade, né? E eu acho que esse é o primeiro ponto, né, que eu queria trazer aqui para você que está buscando um curso com esse intuito, né, de ter uma nova fonte de renda. É que a primeira coisa que você precisa ter é uma mentalidade empreendedora. É entender que agora você tem um negócio. E o que eu percebo que acontece muitas vezes é que a pessoa ela tá saindo da CLT para poder começar a empreender, mas ela continua com aquela mentalidade lá de funcionária, continua com aquela mentalidade de somente atender. E esse, inclusive, para mim é um dos maiores erros, né, que os terapeutas principalmente cometem. Querer somente atender, e aí muitas vezes vão fazendo um monte de cursos, né, um monte de formações. Os terapeutas holísticos, geralmente, eles trabalham, inclusive, com diversas técnicas e a grande maioria das pessoas que vêm fazer um curso de barras de axis também já são terapeutas holísticos, né? Já trabalham com outras técnicas, outras ferramentas energéticas. E o que adianta, né? Você ser o melhor terapeuta do planeta se as pessoas não sabem disso, né? Eu lembro que quando eu atuava como coach, né? Uma das minhas clientes de processo de coaching, ela era uma boleira, doceira, na verdade, né? E aí ela fazia esses doces gourmets e ela trabalhava com bolos. E, putz, ela era muito boa no que ela fazia. Olha, segura essa informação aqui, porque essa informação, essa reflexão que eu vou trazer aqui para você é muito importante. E ela era muito boa naquilo que ela fazia, sabe? Eu lembro que uma vez eu experimentei, assim, um dos doces dela e, putz, foi um dos melhores doces que eu já comi. Só que ela tava na resistência de divulgar o negócio dela. Seja bem-vinda, Gabi. Seja bem-vinda, Glauce, Guana, Bia. E aí, gente, o que eu, né? Qual foi a pergunta que eu fiz para ela? Eu falei, o que adianta você ser a melhor doceira da tua cidade se as pessoas elas não sabem disso? É uma boa pergunta, não? O que adianta você ter inúmeras técnicas
trabalhar com várias ferramentas se as pessoas não sabem disso. E o que acontece quando a gente está na resistência de divulgar o nosso trabalho, de falar daquilo que a gente faz, e eu percebo que a maioria das terapeutas e das praticantes de barras de axis estão nessa resistência. Ai, Dani, mas eu não gosto desse negócio de internet, eu não gosto desse negócio de Instagram. Não tem outra forma de fazer isso? Sim, tem inúmeras formas. Mas você precisa ter essa consciência de que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Quanto mais a gente utiliza todos os recursos que a gente tem, né, disponíveis para poder plantar, mais rapidamente você vai poder colher, né? Agora, se você continua nessa resistência e as pessoas não sabem aquilo que você faz, aí realmente vai ser cada vez mais difícil você criar um negócio a partir disso, né? E aí, uma das dúvidas, né, que as praticantes, uma das perguntas que as praticantes de barras me fazem muito é sobre o preço das sessões, né? Dani, mas quanto que custa uma sessão de barras de axis? Gente, uma sessão de barras de axis, ela tem em média um preço entre 150 e 350 reais, tá? Dani, mas tem muita diferença, né? Mais do que o dobro? Sim, gente, isso depende de uma série de fatores, né? A principal delas é a região onde você está atendendo. Então, dependendo da região, você vai poder cobrar um pouco mais. Dependendo da região, você precisa ter um preço ali que está mais compatível com o que a região ela está acostumada a trabalhar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto está relacionado se você vai até a pessoa ou se a pessoa ela vai até você. Por quê? Quando você vai até a pessoa, gente, isso é considerado um atendimento VIP, né? E você também precisa considerar não só o teu custo de deslocamento, mas o tempo que você tá ali no deslocamento. Porque às vezes um atendimento que é de 1 hora, talvez para você ir e voltar, você vai gastar ali 3 horas para poder atender aquela pessoa a domicílio. Talvez seja ali um tempo de 2 horas e meia, mais ou menos, mas você precisa considerar isso. E aí, gente, entra aquilo que eu sempre tenho falado em todas as lives, a questão da mentalidade, né? Muitas praticantes de barras começam a ter um interessante ponto de vista de eu ainda não tenho um espaço para atender, por isso eu não posso começar. Eu ainda não tenho uma cadeira, não tenho uma maca de atendimento, então eu não posso começar. Gente, tudo o que você precisa para começar é a tua força de vontade, é escolher. A hora que você escolhe, as coisas começam a acontecer. E durante algum tempo eu também tive esse interessante ponto de vista. Até que uma das minhas alunas da classe de barras de axis, que também era massoterapeuta, ela me disse a seguinte coisa. Ela falou assim: Dani, mas a maioria dos clientes que eu atendo, eu não levo a maca. Por quê? Nem todo cliente ele tem espaço na casa dele para eu poder abrir a maca. E aí eu comecei a atender os meus clientes muitas vezes na própria cama. E para a sessão de barras de axis eu comecei a atender essas pessoas no sofá. E ali, gente, abriu assim a minha mente, sabe? Para as possibilidades. Poxa, talvez o sofá do cliente não seja tão confortável, não seja o lugar ideal para poder atender, ok. Mas o que eu tô querendo trazer aqui, gente, é que são possibilidades. E para você não descartar a possibilidade de atendimento a domicílio e nem ficar criando um interessante ponto de vista que o teu cliente ele não vai querer que você vá até a casa dele, ou o que o teu cliente vai achar porque você ainda não tem uma maca ou você não tem uma cadeira, tá? É a gente começar com os recursos que a gente tem e nesse caminhar e buscando ter recursos ainda melhores, tá? E se você hoje não tem um espaço de atendimento, como seria se você começasse a pesquisar espaços na sua região, espaços holísticos, coworking? Tem muitos coworkings hoje que eles têm espaço de saúde, que eles têm maca disponível lá no espaço também. Então, o que mais é possível que você ainda não considerou? E aí, gente, considerando, tá, que uma sessão, né, o preço mínimo é R$150, e aí eu vejo que é o preço médio também das terapias holísticas, né? Alguns cobram
um pouco menos, outros um pouco mais, ó. Gabi falando aqui, atendo os clientes na cama ou no sofá. E, gente, é isso, né? O nosso ponto de vista cria a nossa realidade. Se você criar o ponto de vista que não tem como você atender porque você não tem cadeira, realmente você não vai conseguir atender porque você não tem cadeira. Se você cria o ponto de vista de o que mais é possível e você está aberto para as possibilidades, tudo passa a ser uma possibilidade. Perfeito, ó, a Gabi falando aqui, elas não se importam, é isso, gente, quem escolhe, escolhe. Se o teu cliente estiver escolhendo receber de você, seja barra de Axis, seja uma outra terapia que você está oferecendo, o teu cliente ele está escolhendo e ponto. E aqui, gente, tem um outro ponto que eu queria trazer, que a gente precisa ter muita clareza sobre isso também. Teu cliente, ele não quer comprar terapia, e ele não quer comprar barras de Axis, e ele não quer comprar coaching, e ele não quer comprar, seja lá qual for o tipo de serviço que você está vendendo para ele. O teu cliente, ele não quer comprar isso, tá? Mas o teu cliente, ele tem um problema, ó, ele tem um problema que ele pagaria você para você ajudar ele a resolver. E aí, tá entendendo aqui onde que eu tô querendo chegar? Segura isso. O teu cliente, ele tem um problema que ele pagaria você para poder ajudar a resolver. Quando você começa a mostrar para o teu cliente, para os teus possíveis clientes, que você tem uma solução para os problemas que eles estão enfrentando hoje, aí você começa a despertar o desejo dessas pessoas serem atendidas por você. E aí o que menos vai importar para elas é se você está atendendo na maca, se você está atendendo na cadeira, ou se você está atendendo na cama, ou se você está atendendo no sofá. Por quê? Porque eles estão comprando a solução. Tá doendo tanto o problema que isso é o que menos importa. Tá fazendo sentido, gente? Se estiver fazendo sentido, sobe foguinho, compartilha essa live para que esse conteúdo chegue para um maior número de pessoas. E bora lá, porque a intenção hoje aqui é fazer uma live mais curtinha, mas eu trouxe aqui informações que acho que são bem relevantes e que vai poder ser muita contribuição, tá? E aí, gente, ó, levando em consideração que as sessões, elas custam, em média, R$150, né? R$150, na verdade, é o preço mínimo. Tô trabalhando com esse preço mínimo. Se você atender 2 clientes por dia, gente, a gente tá falando de um faturamento de R$6.000 mensais. R$6.000 mensais, atendendo de segunda a sexta, faria diferença hoje no teu orçamento? Se fizer, continua nessa live aqui, porque, gente, só não fatura quem não está fazendo o que precisa ser feito. Porque mercado existe, né? Desde a pandemia, na verdade, o mercado de terapia holística, ele cresceu muito e ele vai crescer cada vez mais, tá? E por que vai crescer cada vez mais, gente? Porque as pessoas, elas estão começando a perceber que existe algo mais do que o que elas percebiam até aqui, né? Nós sabemos que a causa das doenças, que a causa dos problemas que nós estamos vivendo hoje, eles não estão na matéria, né? Mas a maioria das doenças, elas têm uma causa o quê? Que começa lá no campo emocional e no campo energético. E as terapias holísticas, elas têm esse olhar do todo, não só olhar para o corpo físico, mas olhar para o corpo físico e entender o que está provocando isso no corpo físico. E embora a barra de Axis, ela não seja considerada uma terapia, não é considerado uma terapia holística, né? É considerado uma ferramenta de expansão de consciência. Ela também vai trabalhar além da matéria, além daquilo que nós estamos vendo, mas na causa dos problemas. Então a tendência, gente, é a gente ter cada vez mais pessoas procurando as práticas energéticas, as práticas holísticas e as práticas integrativas, né? E aqui, gente, a intenção não é substituir, né, a medicina tradicional, não é nada disso. Mas é começar a mostrar para as pessoas que existem outros caminhos e outras possibilidades que podem ajudar e ajudar muito, tá? E aí as pessoas perguntam, Dani, mas qual que é a periodicidade, né, dos atendimentos, das sessões? Gente, não tem, né? Quando você faz um curso de barras, você
vai aprender sobre isso. Não tem, assim, uma periodicidade indicada, porque não tem certo nem errado. É aquilo que faz mais sentido para o teu cliente, é aquilo que o teu cliente ele consegue incluir também dentro do orçamento dele, tá? Mas o que é mais comum, né? As pessoas fazerem ali um pacote de pelo menos um atendimento uma vez por semana. Não consegue uma vez por semana, vai fazer de 15 em 15 dias. Não consegue fazer de 15 em 15 dias, vai fazer uma vez por mês. Mas tudo que a gente precisa é começar, tá? E aí, gente, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo, se você está começando um negócio hoje, é fazer as pessoas saberem que você trabalha com isso. E aí, aqui eu já vejo que é um grande desafio para os terapeutas, né? Nem todo mundo sabe o que acontece, né? Eu atuei lá há 18 anos na área de vendas no mercado corporativo. Então, as pessoas me conheciam como a Dani da empresa XYZ. Né? As pessoas elas precisam começar a te conhecer como a Gabriela das barras de Axis, né? A Célia Pinto, ela já tá nessa pegada há algum tempo, ela trabalha com a podologia, então hoje para mim a Célia acho que é um excelente exemplo disso aqui que eu vou trazer para vocês. Toda vez que eu penso numa podóloga, eu penso na Célia. E é isso, gente, que a gente precisa criar primeiro dentro da nossa rede de networking. Porque os nossos primeiros clientes, eles vêm do nosso networking. Ai, Dani, mas eu não quero oferecer para as pessoas que eu conheço. Vai trabalhar isso, porque isso é uma grande crença aí que pode estar te impedindo de viver do teu negócio. Por quê, gente? A gente só compra de quem a gente confia. Então, as pessoas da nossa rede de networking são as pessoas que mais têm chances de comprar da gente. Por quê? Porque antes de eu saber que a Célia ela é muito boa como podóloga, eu, Dani, conheço a Célia como pessoa. E eu sei que tudo que ela fizer, ela vai fazer bem feito. Você tá entendendo, gente, onde que eu quero chegar? Então, às vezes, a pessoa, ela nunca fez nenhuma terapia holística, ela nunca passou por nenhuma sessão de barras de Axis, mas ela vai topar experimentar com você porque ela confia em você, antes de confiar na técnica. E esse é o grande poder de quando a gente começa trabalhando com o nosso networking e de quando a gente começa informando para o nosso networking que nós estamos trabalhando com aquela técnica, ó. A Gabi tá falando aqui, ó, ela trabalha com sobrancelha, e hoje ela presenteia as clientes dela com uma sessão de barras de Axis. Já chegou aqui, ó, num dos passos que eu tinha anotado aqui, que é exatamente esse, né? Convidar as pessoas para poder experimentar. Porque uma coisa, gente, é a gente falar daquilo que a gente está trabalhando. Outra coisa é a própria pessoa experimentar e poder tirar as conclusões dela. Mas já vou chegar lá, tá? Mas tá no caminho certo, Gabi, que é isso mesmo, tá? Então já falamos aqui, ó. Primeira coisa, a tua rede de contatos, a tua rede de networking precisa saber que você tá trabalhando com isso, tá? Então elas precisam começar a te reconhecer pela técnica que você está trabalhando. E aí, gente, se você é terapeuta holística, eu quero trazer aqui uma orientação adicional em relação a isso, que é o quê? Eu percebo que as terapeutas, elas trabalham com um leque de possibilidades. São muitas técnicas, são infinitas técnicas. Mas é muito importante você escolher uma técnica para ser o seu carro-chefe. Para ser aquela técnica principal onde você vai ser reconhecida como autoridade. Já ouvi dizer, tem um ditado que diz que quem muito quer, nada tem, alguma coisa nesse sentido, né? Quem não tem foco, gente, quando a gente começa, o que acontece com a nossa energia? Se você começa a dissipar a tua energia, você acaba não sendo visto como referência em nada, em nenhuma das técnicas. Quando você começa a concentrar a tua energia, então você pega todo o teu foco e você coloca numa técnica específica. Você começa a ser reconhecido como autoridade naquela técnica. E aí é muito mais fácil você vender para quem já é teu cliente
do que você ficar oferecendo para um monte de pessoas que nunca compraram de você ainda, tá? E aí eu vou trazer aqui o meu exemplo. Eu sou terapeuta holística, eu tenho diversas técnicas, então eu trabalho com reiki, eu tenho a radiestesia, fiz florais, fiz um monte de coisas, aromaterapia, cromoterapia, são várias as técnicas que eu tenho. Mas dificilmente vocês vão me vir aqui falando sobre essas outras técnicas. Por quê? Porque o que eu elegi como a técnica principal para eu poder trabalhar são as barras de Axis. Então, vocês sempre vão me ver aqui nas redes sociais e sempre, quando eu tô com a minha rede de networking, eu tô com o foco nas barras de Axis, o que não te impede de poder oferecer as outras coisas. Foi o que a Gabi falou aqui. O foco dela, eu acredito que o trabalho dela antes seja a sobrancelha, que seja inclusive o foco principal dela de trabalho, mas hoje ela tá fazendo essa transição e hoje eu vejo muito a Gabi falando sobre as barras de Axis também, tá? E aí, gente, depois que as pessoas começam a saber o que você trabalha, o segundo passo é você ter claro na sua mente qual o problema que você resolve. Qual o problema que você resolve? Anota isso aí, gente, porque isso aqui é algo para direcionar todo o teu trabalho. Na hora que você for fazer um stories, na hora que você for fazer um post no teu Instagram, na hora que você for abrir uma live para fazer, na hora que você for entrar em contato com o teu cliente, você precisa saber qual que é o problema que você resolve, né? A Célia falou aqui, escolher um nicho e se especializar. Perfeito, Célia, perfeito. E aí, quando a gente fala de escolher um problema que você resolve e focar nesse problema, eu tô falando que eu tô voltando lá naquela questão de quê? De você potencializar a tua energia em vez de você dispersar, tá? E aí eu anotei aqui, ó, várias coisas. Opa, balançou tudo aqui, tá? Então, gente, quando a gente fala, por exemplo, dos benefícios das barras de Axis, a gente tem a questão da redução dos sintomas de estresse e de ansiedade, a gente tem a redução dos sintomas de depressão, a gente tem melhora do sono, redução do estresse, aumento do foco e da disciplina, aumento da alegria e da gratidão, liberação de crenças limitantes, eliminação de pensamentos negativos, a gente tem insights, novas ideias, surgem muitas ideias, inclusive de negócios, de novas fontes de renda quando a gente passa por uma sessão. Só que, olha o que acontece, né? Pode ser que a técnica que você trabalhe tenha vários benefícios também. Só que o teu cliente, ele não vai comprar de você por todos esses benefícios. Ele vai comprar por um benefício específico. Lembra lá que eu comecei lá no iniciozinho falando que o teu cliente, ele tem um problema que ele pagaria você para poder ajudar ele a resolver? É justamente você fazer esse link. Antes de você começar a falar de todos os benefícios da tua técnica, gente, você precisa aprender a usar o poder das perguntas, né? Se a Célia, por exemplo, entrasse em contato comigo hoje, perguntando sobre as barras de Axis, antes de eu começar a falar sobre tudo isso aqui para ela, o que eu faria? Uma pergunta para Célia. Célia, qual que é o seu maior desafio hoje? Por que você está buscando as barras de Axis? E aí você está entendendo, gente, que talvez a Célia ela esteja me procurando porque ela está muito estressada no trabalho dela. E se eu falar de melhoria do sono para ela, pouco importa que a técnica ela ajuda na questão do sono também, porque não é o problema dela. Ela não tem um desafio em relação a isso. Então, você vai escolher um foco, que é o problema ao qual você resolve. Então, por exemplo, hoje você vai perceber aqui dentro do meu perfil que eu falo muito sobre prosperidade financeira. Esse foi o problema que eu escolhi ajudar as pessoas a resolverem, né? Sair da escassez para criar uma vida próspera. Então, você vai me ver sempre aqui no meu perfil. Todo o conteúdo que eu trago é com esse foco. Mas quando um cliente ele entra em contato comigo, antes de eu falar sobre prosperidade financeira, eu vou fazer para ele essa pergunta. Qual que é o teu maior desafio hoje? Por que você está buscando essa técnica? E isso aqui faz toda a diferença, gente. Por quê?
O teu cliente, ele não compra de você porque a tua técnica ela é incrível. Ele compra de você porque ele tem um problema. E ele só vai pagar para ser atendido por você se ele perceber que você tem a solução para o problema que ele tem. E aí eu vejo a Célia, por exemplo, lá falando muito sobre a questão dos diabéticos, né? Do pé diabético. Eu sei que o trabalho de podologia não é somente para esse público específico, mas perceba que talvez esse seja o público que ela mais tenha clientes e que ela mais tenha resultado, porque são as pessoas que têm um problema muito específico e que talvez numa manicure, numa pedicure tradicional, ela não vai conseguir resolver esse problema. Só que aí entra a questão que a Célia faz muito bem lá no perfil dela também, que é o trabalho de conscientização, que aí entra aqui, ó, no próximo passo que eu anotei aqui. Então, ó, gente, as pessoas precisam saber o que você faz, precisa estar claro para você e para o teu cliente qual o problema que você resolve. E aí o terceiro passo é você começar a fazer a produção de conteúdo útil. Como eu posso ajudar o meu cliente hoje, né? Como com o meu conteúdo aqui, ó, eu posso contribuir com a vida do meu cliente? Como que eu posso ajudar o meu cliente a ter consciência da dor, consciência do problema e consciência da solução? Então, como que eu posso ajudar o meu cliente hoje a perceber que ele tem um problema e como que eu posso ajudar ele a perceber que o produto, que o serviço que eu presto é a melhor solução para o problema que ele tem? E aqui, gente, está o caminho do sucesso, para você poder conseguir ter clientes todos os dias, para você poder ter clientes te procurando e procurando o teu serviço para poder te contratar. E aí, gente, depois dessa produção de conteúdo, né, que na verdade não é nem depois, porque isso é algo que vai acontecendo, né, ao mesmo tempo. Mas aqui a gente está falando de quê? De pessoas que estão escolhendo ter um negócio a partir da terapia holística ou a partir do curso de barras de Axis, né? Como que eu faço isso, né? Como que eu começo, de fato, a ter clientes? Então, não adianta você ficar falando lá que as barras de Axis são 32 pontos na cabeça e que esses pontos, ao serem tocados, né, é liberado pensamentos, sentimentos e emoções que estão criando limitações na vida da pessoa. Ok, você falar sobre isso, porque é sobre isso também. Mas é você ter claro qual o problema que eu ajudo a resolver quando eu corro uma sessão de barras para a pessoa. Por que ela deveria abrir a carteira dela para pagar por uma sessão de barras comigo, né? Qual que é a solução que ela vai ter quando ela fizer isso? Qual que é a solução que ela vai ter quando ela contratar o meu serviço de podologia, ou o meu serviço de radiestesia, ou o meu serviço, o meu trabalho, sei lá, com florais, com um tarô terapêutico? Então, não importa a técnica, é importante você ter isso claro em mente, a solução que você gera. E aí, gente, vem um outro passo aqui, que é muito importante, que é o quê? É você começar a promover a experimentação do teu trabalho e do teu serviço. Então, a Gabi já deu aqui uma dica muito legal, no caso dela, ela para as clientes de sobrancelha, ela tá ali oferecendo uma sessão experimental, né, para as pessoas conhecerem as barras de Axis. E eu tenho aqui uma estratégia que me deu muito resultado e que me dá até hoje, que são o quê? São os dias de experimentação. É como se fosse, eu chamo aqui de barras day, né? É um dia onde eu vou trabalhar com um preço que é um preço que eu considero simbólico, é um preço que ele é muito abaixo do valor, né? Que realmente seria uma sessão de barras, mas a intenção desses, como se fossem mutirões de atendimento, é justamente gerar essa experimentação da técnica. E dali, não só, gente, é legal falar sobre isso, né? Quando a gente promove, né, esse barras day, ou enfim, né, um dia que você vai tirar da sua agenda aí, por exemplo, para poder atender com um preço mais barato, né?
A questão, gente, não é, Dani, vou atender de graça ou vou ficar atendendo pela metade do preço. Não, isso aqui é estratégia e é uma das estratégias mais poderosas de vendas que você pode utilizar dentro do teu negócio. Porque, a gente está falando aqui de uma técnica que a maioria das pessoas ainda não conhece. Então, mesmo a terapia holística, quando a gente fala de terapia holística com a maioria das pessoas que não estão nesse meio, as pessoas perguntam, mas o que é isso? Para que serve isso? Quando eu falo de barras de Axis com as pessoas, a maioria das pessoas perguntam, mas o que é isso? Como que funciona? Para que serve? Né? Então, a gente está falando de algo que é desconhecido para as pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que não é sobre as pessoas que você vai atender naquele dia. Essa estratégia é sobre os depoimentos que você vai pegar e que vai te ajudar a fechar outros clientes depois desse evento, tá? Por quê? Porque a prova social, gente, ela é considerada pelos especialistas em vendas uma das mais poderosas para você poder conseguir vender, né? E o que a gente está falando aqui de prova social? Quando você, imagina que você, por exemplo, você está viajando e aí você está numa cidade que você nunca foi em nenhum restaurante daquela cidade. E aí você chega lá numa rua e aí você vê que tem um restaurante lotado, cheio de gente na porta, tá? Fila para poder comer naquele restaurante. E aí você olha um outro do outro lado da rua e aí você vê que não tem ninguém, os garçons todos sentados ali, sabe? Meia dúzia de gato pingado naquele restaurante. Percebe que automaticamente, né, mesmo não conhecendo nenhum dos dois restaurantes, a tua mente ela te leva a acreditar, esse restaurante que tem fila na porta, ele deve ser bom. Porque se ele não fosse bom, não teria lá uma fila de pessoas esperando para comer nele. Mesmo que você odeie filas, mesmo que você odeie esperar para comer, é esse o pensamento que a sua mente vai te trazer. Tá fazendo sentido, gente, para você? Sobe foguinho aqui, deixa aqui nos comentários para eu saber que eu não tô sozinha aqui na minha linha de raciocínio. E a mesma coisa acontece com o teu cliente, né? Quando as pessoas da tua rede de networking, elas começam a ver que você está atendendo e está atendendo em volume, em quantidade, isso começa a ativar o gatilho da prova social. E aí, quando você começa a atender em volume, você começa a despertar um outro gatilho muito poderoso de vendas, que é o gatilho da curiosidade. Por quê? Porque um outro pensamento que vem automaticamente na cabeça das pessoas é: tantas pessoas assim não podem estar equivocadas. Gente, isso aqui é inconsciente, tá? Isso você encontra lá no livro As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, né? Um livro que eu indico aí, todas as pessoas deveriam ler esse livro pelo menos uma vez na vida. O Robert Cialdini, ele é considerado uma autoridade mundial em vendas e lá ele fala sobre todos os gatilhos mentais. E se você for hoje, agora, no shopping, você vai encontrar tudo isso lá na vitrine, tá? Porque se você for numa concessionária de carros, né, as grandes empresas, elas estudam isso a fundo e elas incluem isso. Tudo que eu tô trazendo aqui dentro do plano de marketing delas, né? Por quê? Porque é comprovado, né? Neurociência ligado a vendas. O nosso cérebro, ele tem uma forma automática de funcionar e quando a gente começa a trabalhar isso dentro do cérebro dos nossos clientes também, isso ajuda a gente a vender e a vender muito mais, tá? Então, eu falei que vai ativar aí esse gatilho, né, da prova social e vai despertar curiosidade nas pessoas. Poxa, mas que é isso que a Gabi tá fazendo lá? Que toda hora tem alguém fazendo com ela lá esse negócio de sessão de barras de Axis. Esse negócio deve ser bom. Por quê? Porque se não fosse bom, não teria tantas pessoas fazendo sessão de barras de Axis com ela. Então perceba, gente, que quando a gente fala dos eventos de experimentação, não é sobre o dinheiro que você vai fazer naquele dia, mas sobre você estar utilizando uma estratégia de vendas dentro do teu negócio que vai te ajudar a criar uma outra coisa
que é a autoridade, né? As pessoas começarem a te reconhecer como autoridade naquilo que você faz. E você jamais vai chegar num patamar de autoridade naquilo que você faz se você não tiver clientes. Então, ó, a importância aqui da experimentação. E aí, gente, quando a gente tá gerando essa experiência para as pessoas, também precisa ser estratégico. Por quê? Porque se você não aproveita esse momento para poder pedir depoimentos para os seus clientes, você perde a oportunidade de continuar trabalhando esse gatilho da prova social com outras pessoas. Então, gente, muito mais importante, às vezes, do que a gente falar dos nossos benefícios, é a gente conseguir fazer com que o nosso cliente ele fale como foi para ele, por que valeu a pena para ele passar por aquele atendimento, por que valeu a pena para ele passar por uma sessão de barras, por que ele indicaria uma outra pessoa passar pela sessão de barras, ou fazer isso aqui, gente, que eu tô falando, isso aqui serve para qualquer tipo de serviço, né? Por que valeria a pena fazer a sobrancelha com a Gabi e não com uma outra profissional? E perceba que isso ajuda muito a vender. E aí, eu te indico a utilizar isso de forma estratégica, como dentro das tuas redes sociais, quando a gente falou lá da produção de conteúdo, isso é muito importante. Não só lá no teu stories, no teu status, mas, por exemplo, cria um destaque com depoimentos, né? Começa a fazer com que as pessoas, quando chegam no teu perfil, elas saibam rapidamente qual o problema que você resolve, como você ajuda as pessoas. Mas mais importante do que tudo isso, como você pode ajudar ela, né? Aquela pessoa específica, tá? E aí, gente, ó, por que muitas pessoas, elas acabam se frustrando dentro do seu negócio, tá? E eu escuto muito isso. Ah, Dani, mas as pessoas, elas não querem pagar o que a terapia, ela realmente vale. Já aconteceu aí contigo, né? As pessoas, elas acham muito caro pagar por terapia. As pessoas não vão querer comprar isso aí. E aí, gente, quando a gente fala isso, a gente acaba generalizando, né? E o que eu quero trazer aqui, a reflexão para você tá vendendo para um cliente frustrado, para uma pessoa que tá frustrada ou para uma pessoa que tá quebrada? Enquanto você continuar tentando vender o teu trabalho para uma pessoa que está quebrada, você vai continuar quebrado no teu negócio. Agora, quando você começa a procurar quem está frustrado, e quem é o cliente frustrado? É o cliente que ele já tentou todas as outras soluções e não conseguiu resolver o problema dele. E aí, quando você começa a mostrar que o teu problema é a solução para aquele cliente frustrado que já tentou um monte de coisas e que não conseguiu resolver, é a hora que você consegue convencer por A mais B que o teu produto, o teu serviço é o que vai ser a solução. E é quando essa pessoa, ela tá disposta a abrir a carteira dela para pagar, às vezes, até o dobro do que ela tinha pago nas soluções anteriores. Por quê? Porque você tá mostrando para ela que agora a solução que você tá apresentando é o que realmente vai ajudar ela a resolver o problema que ela tem. E aí, quando você tem a prova social, que são os depoimentos, quando você está atendendo em volume, isso ajuda aí muito o teu cliente tomar essa decisão de dar o próximo passo contigo. Tá fazendo sentido, gente? Deixa aí para eu poder saber. Ó, a Célia tá falando aqui, tem que pedir, porque a maioria das pessoas até gostam, mas não tem a cultura de dar depoimentos. Sim, gente, tem que pedir e muitas vezes até orientar o teu cliente, né? O que ele precisa dizer para você dentro do depoimento? E aqui, gente, eu não tô querendo dizer que você vai dizer exatamente o que o teu cliente ele precisa falar, mas orientar ele o que é um depoimento que vai te ajudar, né? O porquê que valeu a pena. Por quê, gente? Senão, às vezes, a pessoa com a melhor das intenções, ela começa a falar assim, eu amei o atendimento da Célia, porque a Célia, ela é tão fofinha, ela é tão simpática. Mas percebe que esse depoimento de que a Célia é fofinha, a Célia é simpática, isso não ajuda a Célia a vender para outras pessoas. Agora, se a Célia, ela orienta o cliente dela a dizer, poxa, você pode
pode colocar no teu depoimento se te machucou ou não. Olha só isso aqui. Se te machucou ou não. O que você percebeu de diferente no meu atendimento, dos atendimentos anteriores que você tinha tido, né? Quando a gente faz as perguntas de sondagem no início para entender, né, qual que é o maior desafio do cliente, o que ele precisa de ajuda hoje, fica mais fácil até na hora de você pedir o depoimento. Por quê? Porque no caso da Célia lá, por exemplo, não machucar o cliente quando ela está atendendo é algo que é muito importante, porque tudo que o cliente dela não quer é ser machucado durante o atendimento. E talvez seja o maior problema que ele tenha quando talvez ele faça, ele escolha lá fazer o pé, de repente com uma manicure, uma pedicure tradicional, sabe? Então, é você perceber, tá? O que é o diferencial aqui para o meu cliente, né? Se o teu cliente, por exemplo, ele tinha problemas de sono e aí depois que ele começou a fazer as barras de Axis, ele começou a dormir muito melhor. Precisa direcionar ele para te dar um depoimento relacionado à melhora do sono. Por quê? Porque para todas as pessoas que têm problema com sono, isso vai ser um depoimento relevante que vai ajudar você a vender para essas pessoas que têm um problema. Tá fazendo sentido, gente? E aí é entender, gente, que todo negócio, ele é uma construção, né? E por que a maioria das pessoas ficam pelo meio do caminho? Porque elas desistem antes de continuar. E às vezes, né, lá no livro Quem Pensa Enriquece, tem uma história muito legal que é pra gente refletir realmente, né? Que fala lá de um garimpeiro que ele descobriu um veio, né, de ouro. E aí ele alugou um monte de máquinas, pegou dinheiro emprestado para poder fazer aquela escavação. Só que chegou num determinado momento que o veio do ouro acabou. E aí, quando o veio do ouro acabou, né, ele desanimou, ele desistiu, devolveu as máquinas todas e resolveu vender a propriedade dele, né? E quando ele vendeu a propriedade dele, veio uma outra pessoa, contratou um especialista em mineração, e aí esse especialista ele conseguiu encontrar o veio novamente e o cara ficou podre de rico, né? E por que eu tô trazendo isso aqui? Que se hoje você ainda não está tendo o resultado que você gostaria dentro do teu negócio, né? O caminho não é desistir. O caminho é você encontrar uma nova forma de fazer aquilo. Porque, gente, dá para fazer dinheiro com absolutamente qualquer coisa, né? Depois que a gente conheceu aí a história do Rick Chester, né? Que fala sobre você empreender com 20 reais, né? Comprando água e vendendo água num sinal. Ali, acho que deixa muito claro pra gente que, putz, é possível você fazer dinheiro com qualquer coisa que você escolha verdadeiramente fazer. A questão é o quanto você realmente está disposto a fazer aquilo que precisa ser feito. A continuar fazendo aquilo que precisa ser feito, mesmo quando as coisas elas não estão saindo da forma como você gostaria, tá? E aí, gente, ó, o quinto passo, que é a quinta coisa que eu faria, se eu estivesse começando hoje como terapeuta holística, ou como praticante de barras de Axis, são parcerias, né? Então, além do teu networking, né? Como seria se, por exemplo, se você buscasse espaços holísticos, outros profissionais, né? Que já trabalham com isso, que já estão nesse mercado, que já têm acesso a uma rede de clientes que poderiam se interessar pelo teu trabalho também. Para quê? Para poder oferecer um trabalho em parceria com essas pessoas, né? Às vezes, um dia que você começa a atender numa clínica, por exemplo, em sistema de parceria, aqueles clientes da clínica, eles vão te indicar outros clientes. Às vezes, aquele cliente da clínica são as pessoas que vão te dar os depoimentos, a prova social que você precisa para poder começar a vender para outras pessoas aqui fora. Então, desde que eu comecei, que eu saí da CLT e que eu comecei a trabalhar nesse mercado do desenvolvimento humano, gente, eu percebo que um dos maiores, um dos mais importantes caminhos para a gente prosperar é a gente continuar desenvolvendo o nosso networking. É a gente continuar se relacionando com pessoas. Por quê? Porque pessoas, elas compram de pessoas. Então, quanto mais a gente
vai se relacionando com um público que é o nosso perfil de cliente ideal. E aí lembra, o nosso perfil de cliente ideal é a pessoa que está frustrada com outras soluções. Não são as pessoas quebradas. E às vezes o maior erro que você pode estar cometendo é querer vender para pessoas quebradas, né? A pessoa quebrada, ela não tem dinheiro nem para contratar o teu serviço, nem para contratar o serviço de outra pessoa. Mas a pessoa frustrada, ela já pagou por outras soluções e é a pessoa que mais tem probabilidade de pagar pela solução que você entrega também. Então, gente, foque em desenvolver o teu networking. Foque em estar em eventos da sua área. Então, se você é terapeuta holística, foque em estar em eventos de terapia holística. Se você fez um curso de barras de Axis, foque em estar em eventos de barras de Axis, conhecer outras pessoas. Às vezes, um detalhe que a pessoa ela tá fazendo diferente lá no negócio dela, cai a ficha para você e aquilo acaba sendo muita contribuição para você. Como eu disse aqui, né? Antes da Bárbara me falar sobre essa questão do atendimento ali, na cama ou no sofá, eu tinha um interessante ponto de vista que só dava para atender se tivesse a cadeira ou a maca. E o que mais é possível que você ainda não considerou, né? Mas são sempre pessoas que vão nos levar para outras pessoas. E às vezes, gente, é uma pessoa que abre uma porta pra gente, que traz ali infinitas possibilidades, né? E eu não tô dizendo, gente, eu tenho 2 casos, assim, muito legais em relação a isso, né? Um deles foi a minha terceira facilitadora, que foi a Adriana. E aí, quando eu conheci a Adriana, né, eu já fazia, por exemplo, um trabalho holístico dentro de uma casa espírita. Um trabalho holístico não, desculpa, um trabalho voluntário dentro de uma casa holística. Ih, troquei tudo! Um trabalho voluntário dentro de uma casa espírita. E o meu maior desejo naquele momento era ir para a terapia holística dentro daquela casa, só que nunca tinha vaga. E aí, quando eu conheci ela, e aí eu falei com ela desse trabalho voluntário que eu fazia dentro da casa, ela falou, poxa, eu já ouvi falar desse lugar, eu conheço uma pessoa lá e tal. Enfim, gente, resumindo, ela foi lá, propôs de levar as barras de Axis para casa, toparam, né, levar a barra de Axis, e hoje eu trabalho com as barras de Axis dentro desse centro espírita. Isso não era possível antes dessa conexão, né? Então, gente, eu tô trazendo isso porque pessoas, elas abrem portas para outras pessoas também. Só que muitas vezes a gente não valoriza, sabe? Essa questão da importância do networking, e para mim esse é aqui um dos pontos mais importantes. Então, gente, me fala aqui por que valeu a pena para você ficar até aqui, né? Até o finalzinho dessa live. Se ficou alguma dúvida, e enquanto vocês estão deixando aqui no chat também, né? Eu quero convidar vocês para, né? Quem ainda não é praticante de barras, no dia 27 de agosto eu estarei com uma classe de barras de Axis em Del Castilho, dentro do Shopping Nova América, ali do lado da estação do metrô. É uma localização assim bem estratégica aqui no Rio de Janeiro. No dia 3 de setembro eu estarei em Niterói, ali em Barreto, é bem pertinho da ponte. Então, mesmo quem está na Zona Sul, por exemplo, é uma localização bem fácil de chegar. E no dia 24 de setembro eu estarei lá no Espaço Despertar Recreio com uma classe no Recreio. E se esse for o início de algo ainda mais grandioso na sua vida? E se essa for a mudança que você tanto requer, que você tanto vem pedindo? E se essa for, inclusive, uma nova possibilidade de fonte de renda que você ainda não considerou? Só bora, só bora. Deixa eu ver aqui. Gratidão, gente, pelo carinho. Vou deixar a live salva, então se contribuiu com você de alguma forma, pega lá a gravação, compartilha com outras pessoas, deixa o seu comentário e vamos fazer aqui esse conteúdo chegar para mais e mais pessoas, porque é assim que a gente multiplica e é assim que a gente pode ser ainda mais contribuição para o planeta. E quanto mais a gente contribui com o universo, mais o universo contribui com a gente. Beijo grande para todos vocês e só bora!